meus amados irmãos da PIB Nova Vida, tudo bem com vocês? Hoje é dia 8 e o trecho da leitura que eu quero destacar está em Salmos, capítulo 11, do verso 4 ao verso 7, que diz assim: O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Muito bem, você começou a ler o livro de Salmos, um livro fantástico, um livro que destaca a humanidade dos servos de Deus, né? Quando eles demonstram com clareza, com sinceridade, verdade, suas frustrações, suas tristezas, suas angústias, suas alegrias, suas gratidões, a maneira como eles glorificam a Deus e louvam a Deus por quem Ele é. E diante de tudo isso, nós podemos entender que nós também, como servos e servas do Deus vivo hoje, podemos com sinceridade mostrar a Deus o que está aqui dentro, os nossos sentimentos, tudo que temos enfrentado, tudo que temos sentido com força, nós podemos expressar isso a Deus, assim como os salmistas faziam. Porém, fazendo também como os salmistas, né? Lembrando de quem Deus é, do seu socorro bem presente na tribulação, que Ele é torre forte, que Ele é o nosso refúgio e que Ele é a fonte de toda alegria, louvor e gratidão. O trecho de hoje fala sobre o incentivo à justiça. Por que nós devemos caminhar de forma reta, íntegra? No verso 4, você pode ver que o texto diz assim: Os olhos do Senhor estão atentos a mim e a você. Os olhos do Senhor estão sobre nós, olhando. E o verso 5 diz, né? Colocando à prova o justo e o ímpio. E no verso 6 nós podemos ver a consequência que Deus traz ou trará sobre aquele que caminha na iniquidade, né? Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e ele fala de um derramar de um cálice que é a ira de Deus. Mais para frente, na nossa leitura anual, nós veremos as 7 taças, que são a representação da ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E por que ele faz isso? Por que ele julga dessa forma? O verso 7 deixa muito claro, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e aí tem uma recompensa para quem também ama a justiça e anda como o Senhor se agrada. Contemplarão a face de Deus. Meus irmãos, que benefício majestoso, glorioso, único, contemplar a face de Deus. E o que é mais interessante é que nós hoje temos a revelação de Jesus Cristo, que veio até nós e nos justificou diante de Deus, nos tornou justos diante de Deus. E nós devemos ser eternamente gratos, literalmente, por essa tamanha obra de nos justificar, nos tornar justos diante de Deus. E com esse tornar justo, nós podemos contemplar a face do Deus vivo, nós podemos desfrutar dessa bênção que é ter comunhão com o Senhor. Nos nossos dias, nós não temos muito incentivo a caminhar no que é certo. Nós vemos os noticiários, a gente só vê desgraça, só vê ruína, destruição, e parece que isso é o que dá mais certo, né? É o que dá mais ibope, dá mais audiência para as pessoas terem, né, audiência para assistirem. E a gente vê que falar sobre coisas boas que edificam, até nas nossas conversas nós temos que nos policiar, porque às vezes a gente só fica destacando o mal. Você viu o que tal pessoa fez? Você viu o que aconteceu com aquela pessoa? Isso não é edificante, isso não é bênção. E nós não devemos ter esse medo para praticar a justiça, de falar: ah, o que vão dizer de mim se eu não praticar o que é justo? Ah, o que vão dizer de mim se eu fazer o que é errado? Ou se não, ah, é mais fácil eu fazer o que é errado, porque se eu fizer o que é certo, eu vou me indispor com muitas coisas, né? Mas aqui está um incentivo muito bom, o real incentivo, o verdadeiro motivo para você praticar o que é justo
e eu também andar em justiça, que é o Senhor está olhando, atento a mim e a você. E ele põe à prova o justo e o ímpio. Ele repreende o ímpio e ele recompensa o justo. Que isso seja o único motivo suficiente para você caminhar com uma vida reta e justa. Deus te abençoe.